Tá na hora de mais um episódio, nosso segundo episódio do nosso podcast. Hoje, mais uma vez, estamos aqui falando sobre a primeira Feira do Livro que vai acontecer em Jurerê, dia 2 de agosto, né? O Encontro com Palavras. Esse evento tão importante, tão significativo. E hoje a gente está aqui conversando sobre questão de literatura e arte no âmbito do colégio, né? No ambiente escolar. Então, eu vou passar aqui também a palavra aqui para minha colega, a Cristina, que é empresária, né, da CIM Comunicação e Marketing, professora também, né, Cristina, mãe, que vai com os filhos para o colégio, que incentiva a leitura. A gente está sempre em sala de aula, né, com os alunos, incentivando a questão da leitura, da arte, que é tão importante, que às vezes, até mesmo os próprios alunos, às vezes não dão tanta importância para a questão da arte e da leitura. Boa noite, Cris. Boa noite. É uma alegria a gente estar aqui, né, no Tá Na Hora, falando um pouquinho sobre a relevância da literatura, da arte dentro do contexto escolar. Em especial, eu sempre digo, quando a gente trabalha com arte e livros dentro de uma sala de aula, a gente consegue resgatar um pouquinho a história de cada um também, não é? Então, quando a gente pensou na Feira do Livro de Jurerê, Encontro com Palavras, a gente acredita que o maior, né, sonho de todos nós é que as nossas crianças possam estar juntas conosco nesse futuro aí, que na realidade é o agora, né? O que a gente faz agora por essas crianças? E aí é trabalhar com a arte, trabalhar com a leitura, para fazer com que realmente esses jovens que vão, né, se tornar adultos possam ter a oportunidade do acesso. Eu sempre comento, se na escola a gente consegue trabalhar arte, literatura, a gente dá conta de jovens, adultos que tenham esse apreço por esse movimento. Sabe-se também que a gente está no mundo da tecnologia, do mundo digital, então a Feira do Livro de Jurerê, ela vai trazer um pouquinho desse momento aí que a gente quer resgatar um pouquinho, um álbum de figurinhas, a gente quer resgatar o livro, que a criança veja, a Sofia e as letras, para ler, desenhar e pintar. Como é que eu posso, né, provocar numa criança essa possibilidade dele ter o acesso? Na Feira do Livro de Jurerê. Então, esse é o nosso convite hoje para vocês. Vamos degustar um pouquinho, né, pelas letras, pela pintura, pela arte, como que a gente provoca isso. E hoje aqui, Cris, no nosso episódio, né, a gente está com 2 convidados super especiais que vão estar presentes, né, na Feira do Livro com a gente. E a gente vai passar a primeira palavra para a Urana Virgínia Pereira, que é formada em pedagogia, em letras, né, professora do Colégio Olímpia, Vila Olímpia, que é o nosso parceiro também nessa jornada aí da primeira Feira do Livro. Né? Então, queria escutar um pouquinho, Urana. Boa noite. Eu já venho nessa jornada pela educação, pela leitura, então, formada em pedagogia, vindo aí para letras justamente por essa paixão. E ali no Colégio Vila Olímpia, a gente ainda engrenou algo muito que está muito forte, né? Que é a questão da leitura mesmo, né? A gente veio com um projeto. A gente tem um projeto que foi formado esse ano para a gente realmente despertar, né, essa leitura nas crianças, né, trabalhar desde ali o ensino fundamental, o Fundamental 1, 2 e o médio. Então, a gente tem momentos de leitura. Então, a gente para realmente com aquela movimentação diária ali de conteúdo para estar nesse momento de imersão nos livros, né? Pegar, palpar, virar página, conhecer. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Motivar e ser um exemplo, né? E estar sempre buscando maneiras de encantar as crianças com a literatura, com a arte, que é sempre muito importante. E o que acompanha também muito a leitura é a ilustração, né? Principalmente para o público infantil.
E aí a gente tem aqui com a gente o Luiz Renato do Nascimento, que é ilustrador, né, Luiz? Que é formado em desenho industrial, já passou por diversas agências de publicidade, já foi professor também, né? Já fez inúmeras ilustrações em outros livros, já tem os teus livros também, já trabalhou com infográfico, já trabalhou no Diário Catarinense também. Então, Luiz, um prazer estar aqui com a gente nesse programa. E conta para nós um pouquinho da tua trajetória, a importância da ilustração, principalmente nos livros infantos juvenis, né? Tá. Obrigado, gente, por estar aqui hoje, né? Uma alegria muito grande, assim. E eu tenho um encantamento, assim, muito, muito grande mesmo pelo livro, né? Livro... Sempre teve muito livro na minha casa, desde que eu era criança. Meus pais são professores também, aposentados agora, mas sempre eles estimularam muito, né? O livro, assim. Então eu lembro até que fiz um livro pequeno, só desenhado ali com alguns textos bem simples, assim, né? Quando eu tinha acho que uns 9 anos, assim, aquilo ficou guardado na minha memória, assim. Hoje eu sou ilustrador, né? Principalmente de livros, mas eu também trabalho com a produção, né? Com a parte do design gráfico, com a montagem, assim. E eu vejo como realmente a imagem, ela tem uma importância muito grande, né? Porque ela tem uma comunicação, uma linguagem universal, né? Então, qualquer pessoa de qualquer país, de qualquer língua, de qualquer região, né, vai sentir, vai entender através da imagem, né? E para as crianças, inclusive isso, né? Conteúdos, às vezes, complexos, né? São passados de uma forma simples, né, através da imagem. Então, realmente é uma alegria muito grande fazer parte desse universo. Que bom, que bom. E, gente, hoje é bem difícil, né? Porque a gente tem muita questão do digital, né? Dos e-books que a gente tem. Mas nada melhor do que a gente... Eu ainda sou muito da questão do livro, de pegar o livro, ler na tela, para mim, não tem o mesmo sabor. Né? Porque é outra coisa a gente poder pegar o livro, carregar para onde a gente quiser, sentar numa cadeira no sol, né? Depois do almoço, dar uma lida, degustar o livro, né? E hoje, como tá difícil na questão da escola, né, Oriana, da gente... Porque por mais que a gente implante a questão do gosto da leitura em casa, porque eu mesmo, meus filhos sempre leram desde pequeno, mas parece que com o tempo vai se perdendo, a gente vai acabando perdendo, às vezes, para a questão do digital, né? Porque eles são uma geração do digital. A gente ainda tem muito a questão do material impresso, né? Eu não abro mão de ter sempre livro impresso. E incentivo, eu também sou professora, eu incentivo muito os meus alunos a lerem, né? Mas a partir do livro, não buscar na pesquisa do Google, que eles adoram, né? Que vem tudo mais mastigadinho, pede uma resenha, GPT. Eles vão lá no chat GPT, pergunta tudo e tá feito, né? Mas eu tenho muitos alunos ainda que são bem interessados para a questão do livro em si, né? Essa importância. Como que a gente consegue manter esse gosto da leitura para os jovens e os adolescentes? Eu acredito que há uma concorrência realmente meio que desleal, até poderia assim dizer, né? Com acesso à internet que hoje eles têm, né? Mas eu acredito que vem muito mesmo do exemplo, né? Eu acredito que a criança, o adolescente, ele vai ter o adulto ali, né, a pessoa próxima, um tio, um primo, se tiver com o livro na mão, uma hora vai dar curiosidade, né? Então, assim, é importante ter esse papel realmente de exemplo, de estar mostrando que é legal, que é bom, que é gostoso, né? Que tem coisas ali que a gente consegue descobrir, que a gente consegue se envolver, a gente coloca a nossa criatividade em ação, né? A gente não pega... claro que o livro ilustrado é maravilhoso, mas eu digo assim, a gente está vendo a ilustração, a gente vai imaginar aquele personagem se mexendo, indo de um lugar para outro, como é que ele chegou ali. Então, a gente aguça a nossa curiosidade, né? E aí, eu penso assim que a gente tem que sempre estar incentivando. Eu fiz, recentemente, já não é a primeira vez que eu faço esse projeto dentro da minha sala, especialmente, eu trabalho com o 4º ano e com o 3º. E aí, com a minha turminha do 4º ano, a gente tem esse momento de leitura e sempre tem aqueles mais, né, relutantes, né? E aí eu peguei um livro da biblioteca, que é O Mágico de Oz, e ele é separado em capítulos, e cada capítulo
2, 3 páginas, mais ou menos. E aí ele separadinho, eu já tinha feito isso ano passado, assim, vou fazer esse ano novamente. E aí, prof, eu não quero. Assim, não, gente, eu vou ler o primeiro e aí eu vou sortear quem é que vai ler o segundo capítulo para prof. Sempre tem também aqueles que já amam, né, e querem sempre ir. Mas e tinha aquela molecada ali que não estava realmente querendo, né. E aí eu só fiquei de olho assim, vamos ver então. Foi lá, passou um capítulo, 2 capítulos, o pessoal lendo, tirando foto, não sei o quê. Ai, prof, eu acho que eu quero ler. Eu assim, você quer ler? Então tá, então você vai entrar então agora também. Já tô na segunda etapa, já chamando de novo, já tá indo de novo. Eu falei, eu até tive reunião com os pais, eu falei, olha só, né? Como é o exemplo, né? Eu ler, os colegas lerem, a gente conversar sobre o assunto depois, debater aquele livro, né? Porque também não é uma coisa assim... claro, a gente vai ter momentos que vai ser uma leitura individual, enfim... Mas eu acho que quando tu traz aquela curiosidade, o que vai acontecer depois, tu tem que estar instigando, né, esse jovem mesmo, né? Eu acho que aí mora um dos segredinhos aí para ajudá-los a leitura. Tu sabe que o Vila Olímpia, né, com aquele projeto que vocês têm, né, na leitura e tal, aí quando eu fui convidar o Vila Olímpia para participar da Feira do Livro, aí a diretora Miriam, agradeço muito a ela. Sim. Eu percorri com ela com a escola, meu filho estuda lá também, né? E aí tinha os espaços, né, da leitura. E é isso, eu sempre comento assim, como que a gente estimula? A gente estimula a partir de alguns movimentos. E esse movimento é interessante, né? E aí tem a hora da leitura, né? Tem outras instituições que fazem isso, né? 15 minutos de leitura e para tudo. Né? É para ler. Eu digo, como professora universitária também, eu sempre tento estimular. Hoje eu dou algumas aulas à distância, né? Então esse também foi um aprendizado para mim, porque a tecnologia está ali. Vamos utilizá-la também como um reforço, né, a nosso favor. Então eu sempre, na minha aula online, eu pego um livro e leio uma parte do livro. E eu disse, e aí vamos comentar sobre isso. É porque ali tu está mostrando um escritor, um autor. Claro que dentro da nossa área técnica tem, né? Mas eu trago também sempre uma poesia. Estava comentando com a Marisa, eu adoro uma poesia. Então, eu trago alguns livros que são crônicas ou poesia. Vamos pensar um pouquinho sobre essa crônica dentro da publicidade, dentro do jornalismo, de que forma a gente pode construir. Ilustração. Esse livro aqui está sempre comigo. Eu também emprestei para a Marisa, né? Arte para crianças. Então, eu sou apaixonada por ele, porque assim, tem, como usar aquarela, né? Então, tanto é que a arte do nosso Encontro com Palavras é o fundo inspirada no Monet. Eu amo. Então, assim, como que a gente traz para o nosso cotidiano essa leitura da arte, essa leitura de uma poesia, de uma escrita? Então, eu acho que as conexões são necessárias para que eles entendam que realmente num livro tem uma ilustração, tem um texto que vai fazer uma diferença, uma transformação. Então, o livro, ele transforma. Aí, no momento da Feira do Livro, quando a gente idealizou essa feira, algo pequeno, né? Mas daqui a pouco ele está crescendo, tem escritores nos procurando. Podemos lançar, eu digo, que lindeza isso. Isso eu estou, né, muito satisfeita com relação a essa, né, a proposta. E os apoiadores. Então, assim, a gente buscou dentro de Jurerê, não é? Apoiadores locais, em especial, que estão ali, a Bar do Cris, o próprio Otto Café, onde vai ser o espaço, né? Eu digo, é um café acolhedor, onde a gente quer que as pessoas estejam ali à vontade. E aí a gente tem a ideia do Clube do Livro. Vem o Julian Bag, que é de Curitiba, que trabalha com a questão de como escolher clubes de livros para ti se inserir. Que é Contoterapia vai ter. Passo. Então, assim, é muita informação. Que começou a programação, clube né? de leitura, né? Porque faz falta, assim. Porque, assim, o clube de leitura, ele vai fazer a gente... cada um com a sua experiência, com a sua vivência, vai perceber a imaginação, né, que a gente vai provocando. O livro, ele tem isso, né? Ele tem o papel do autor, né, o escritor, e tem ali o leitor, né? Então, tu tem a tua vida, tu tem a tua história, então, em cima da tua história, o livro não é algo pronto, inacabado, né? Então, ele te transforma
em cima das tuas vivências. Então, o que eu leio, o que eu interpreto vai ser diferente de uma outra pessoa. Então, né, como vocês falaram, então, essa troca é maravilhosa porque realmente cada um vai ter uma perspectiva daquilo, né? De acordo com as suas vivências, com as suas experiências. E aí, na parte da manhã, a gente vai focar nas crianças, né? Vai estar o Rê, vai ter as escritoras, vai ter duas, vai vir uma de Itajaí também, que viu o movimento e disse, eu preciso ir lá. Então, é interessante que vai ter esse momento de vocês, né? Falando um pouco, abordando sobre as suas temáticas, enfim. E vai ter e depois a hora do também. conto, Pet Spa Jurerê, que está patrocinando, o Rafa vai fazer uma hora do conto bem, eu digo, o lúdico, não bom. É? Então, essa provocação. Então, pela parte da manhã, vocês levem suas crianças, porque realmente o Vila Olímpia, a Miriam vai estar lá conosco, junto, mediando os escritores infantis. Então, a gente está buscando, né, que Jurerê, no dia 2 de agosto, esteja voltado para arte, cultura, literatura. E música, né? Aí vai ter uma musiquinha, depois a gente encerra lá no Bar do Cris, que é o nosso patrocinador também. Então, esse é um movimento aí para iniciar, né? E o ano que vem a feira vai estar, né? Cada ano mais, né? Eu digo, os escritores estão nos procurando, então imagina o ano que vem como é que vai ser. A gente pensou que ia ser uma coisinha tão pequenininha, né? Um café. Porque a gente queria um café, assim. A gente queria. Escritores, mas está crescendo, graças a Deus, né? Que bom. E que bom que a gente vê pessoas interessadas. Não, que ainda tem gente exatamente, interessado, né? Como é bom, né? Escritores todos os dias, né? Aqui que a gente vai falar assim, aqui que tem mais um escritor, tem mais um escritor. Meu Deus, num dia só, daqui a pouco não vai dar. Daqui a pouco a gente vai ter que pensar pro ano que vem algo um pouco maior, né? Porque eu faço a Feira do Livro em Pelotas, não é? E lá é 18 dias de feira. É numa praça. Então, mas a gente vai trazer também, de repente. Mas vamos chegar lá. Vamos aos poucos. Lá já tem... E, Renato, conta para nós como é que foi o início da tua trajetória nesse mundo das ilustrações, né? Como é que despertou, né, para a questão dos livros? Tá. Tu trabalha só com livros mais infanto-juvenil? Não, eu trabalho com ilustração. Ilustração geral, assim, vários tipos de público, assim, né? Mas, assim, meu pai me incentivou muito, né? Meu pai é professor, é formado em artes também, né? Então, ele fazia, né, alguns desenhos, algumas experiências dele lá para as aulas, né? E, assim, é realmente um exemplo, né, dele, assim, foi me influenciando muito, assistia muitos livros e tal. Então, começou aí, né, principalmente em casa ali. E aí fiz um curso de desenho quando eu tinha, acho que uns 13 anos, né? E comecei a caminhar nessa área, assim, mas foi só depois que eu me formei em desenho industrial. Eu vim para morar em Floripa, né? Eu estava morando em Bauru. Aí depois eu vim morar em Floripa. E aí eu entrei no Diário Catarinense, né, para trabalhar como ilustrador. E ali foi onde eu realmente me direcionei, assim, para a carreira de ilustração, né? Ali foi o início, assim, realmente onde eu me encontrei, assim, não, é isso que eu quero fazer da vida, assim, né? Mas agora eu estava lembrando, assim, um pouco de antes de eu começar ali no Diário Catarinense, né, quando eu dava aula de perspectiva também, até aproveitando um pouco a fala da Urana, falando de como cada um vê o livro, né? Cada um enxerga de um jeito e tal. E na perspectiva é muito isso também, né? O ponto de vista, o olhar, assim, né? Nas aulas eu trabalhava muito essa questão do olho, né? O esquerdo ele tem um ponto de vista, o olho direito tem um outro. E na fusão dos dois é onde a gente enxerga a terceira dimensão. Enxerga uma nova dimensão. A gente, no encontro, na mistura, né, dos pontos de vista, a gente vai enriquecendo, né? O repertório, assim. Então, eu comecei a levar isso para a vida, assim, comecei a buscar, né, trabalhar com iniciativas diferentes. Então, eu gosto de aprender muita coisa, assim. Trabalho com ilustração, mas, assim, eu gosto de fuçar em muitas áreas. E esse projeto aqui, olha que o Luiz está né, com a exposição na galeria, né? Eu acho que é interessante você falar um pouquinho sobre a galeria e o quanto ali também é um espaço de arte dentro de Jurerê que daqui a pouco as pessoas não conhecem. Tá. Então, esse aqui é um projeto que eu estou desenvolvendo há mais ou menos uns 4 anos, né? Assim, mais focado, né? Mas ele nasceu, a primeira obra que eu fiz, das ovelhinhas, foi em 2014, né? Foi quando eu saí, inclusive, do jornal para trabalhar como autônomo, né? Foi uma mudança. Uma mudança grande, assim, né? Que tive que ter muito ali força de vontade para poder trilhar esse caminho.
Mas não aí, é fácil, né? não é fácil. Empreender, Fazer né? empreendedor, Empreender, daí é outro trabalho, além de ilustrar, né? Enfim, mas aí eu tô com esse projeto, né, que é um álbum de figurinhas, né, que ele se tornou agora. Então eu comecei a fazer uma obra, foi a partir de conversa, assim, de amigos, num bate-papo, assim, né? Surgiu uma, depois surgiu outra. E aí foi surgindo, né? Eu fui fazendo ali, mais na época, acho que em 2022, 2023, comecei a fazer, assim, com uma rotina mais consistente. Então eu acordava de manhã todo dia, fazia pelo menos uma obra, começava alguma, né? E hoje ele está com 120 obras que tem aqui. Hoje já tem mais ou menos umas 50 que eu já fiz, além dessas, né? Mas aí resolvi fazer, né, uma exposição para mostrar tá linda, né? as obras também, né? Porque a figurinha é pequenininha, né? E não dá onde pra ver tem tanta disponível coisa. esse álbum? Eu achei uma graça de ovelhinha. Tem um site que eu criei, asovelhinhasdorê.com.br, né? E tem ali na Galeria Venere, por enquanto, e na Floripão, lá no Rio Tavares, né? Mas a ideia, assim, é trazer a questão, assim, realmente de a gente se ver, né? Ver o comportamento humano, então, e homenagear principalmente, né, grandes mestres da humanidade, mestres da pintura, da filosofia, das artes, da música, né? Grandes que já passaram por aqui e trouxeram mensagens muito importantes, principalmente relacionadas ao amor, Sim. né? Então, esse aqui acho que é um projeto que eu estou carregando realmente do coração mesmo. Esse é. A gente sempre tem, né? Quando escreve, a gente sempre tem um preferido, assim. Então, agora o do momento é as ovelhinhas do rei. Eu penso, quando o Renato me mostrou, e eu achei muito interessante, porque a leitura, a gente não precisa pensar que ela é só a questão da palavra, da decodificação, né? Então, a figura também traz muito isso, né? Sim. A gente faz leitura de imagem. Tem uma narrativa, Exato. né? Então, assim, quando eu abri, eu falei, olha, eu conheço essa imagem, né? Então, assim, ele trazendo essas referências é aquilo que a gente falou. Então, de acordo com a nossa experiência, né? Com a nossa vivência, com o que a gente já viveu, com o que a gente já viu, a gente já conheceu, a gente... Olhar esse álbum de figurinhas, ele traz uma nostalgia ao mesmo tempo pra gente, porque ele traz várias lembranças, né? Então, assim, eu percebo com as crianças que quando eles fazem essa referência, é muito importante, né? Como eu falei para vocês que eu estava lendo o livro do Mágico de Oz, eu, assim, vamos ver né? Vamos ver o filme, então, do Mágico de Oz, porque eles queriam ver aquilo. Claro, eles criaram na mente deles, mas essa referência é muito importante, né? Então, quando a gente fala de um autor, e aí eles veem na biblioteca o autor de novo, então eles fazem aquele link. Então, é sempre muito importante a gente também... Esse comparativo, né? Tudo que eles veem, né? Eles, olha, prof, você falou sobre isso, ó, tá aqui a mesma coisa, né? Então, é sempre muito importante também trazer. E aí, eu achei muito interessante, Renato, a tua obra, fiquei bem... Né, bem apaixonada também, justamente, ao Pequeno Príncipe, né, enfim. As referências as referências, né, e aí a gente fica se convidando, lembrando, buscando lá nas caixinhas, né, onde é que tá aquelas referências. Então, bem legal, porque legal, a imagem é muito importante. Uma das ideias, inclusive, é a gente fazer alguma roda de conversa também sobre as obras também, né? Porque elas trazem... Eu trago como paródias, né? Como charges, né? Que eu trago. Então, não é só o desenho tem uma mensagem, né, que tem para passar ali também. Então, é isso que é o legal da gente fazer essa troca também. Então, um dia ainda vai chegar lá. Mas a gente pode provocar isso. Acho que lá na Feira do Livro, acho que essa é a troca. De todos que possam estar conosco ali para vamos pensar juntos, né? Eu acho que essa integração, eu comento, né? Quando eu fui lá na galeria, não conhecia a galeria também. Então, conheci através, né, do Luiz. E aí a gente e é esse, né? Esse é o movimento que a gente essas conexões buscando, que a gente vai fazendo, né? Tem uma imagem aqui, ó, que não sei se vocês conseguem ver aqui, né? Que acho que é um pouco do tema que a gente está conversando agora aqui, né? Da questão do livro ou da tela digital. Porque ela é muito massificada, aquela imagem. E você se diferenciar dos outros, né? Por conta das suas escolhas também, né? Que parece que não permite, né, que a pessoa realmente, né, tem ali uma bagagem, ela tem um conteúdo e ela tem o universo dela para ela construir, né? E o contrário dessa imagem realmente que vem do celular, da internet, é muita informação, né? E isso acaba... E às vezes não são informações
corretas, né? Que não exatamente. são, tem muito fake news aí que acabam, os adolescentes acabam acreditando naquilo ali. E às vezes eu digo, eu também sou professora, e às vezes eu digo para meus alunos, gente, nada melhor do que a gente beber na fonte, né? Ir lá no autor, ver o que ele está falando, trazendo, lendo. Ai, mas professora dá trabalho, mas é muita página, professora, você está dando muito texto. Não, mas é importante vocês lerem, né? Até pela questão de conseguir ter um vocabulário maior, né? Às vezes eu tenho alunos que têm muita dificuldade na parte da escrita, às vezes na parte da oratória mesmo. Eu disse, gente, peguem um livro, vão exercitar. Quanto mais vocês lerem, melhor vai ser, aumenta o vocabulário de vocês, até para o futuro, né? Porque os meus alunos estão se preparando para o mundo do trabalho. Então, eles precisam desse preparativo, né? Desse e a cuidado. leitura traz o vocabulário, a compreensão, a interpretação, né? Realmente, E tem uma diversão também, né? Claro, mas depois a gente respirar um pouquinho, sentar ali naquele momento. E tu lê, e tu conseguir entender, né? É. Aquela história, né? Às vezes, e começar do fácil, a gente não precisa começar do difícil, né? Então, assim, a criança trazer sempre algo de interesse dela, né? Para incentivar essa leitura. A leitura não tem que ser algo imposto, não tem que ser algo obrigatório, ela tem que ser algo prazeroso. Então, assim, se ela gosta de gibi naquele momento, vamos trazer um pouco de gibi, então, para ela, para depois a gente começar a mostrar outras possibilidades, porque é uma né? leitura também, né? Óbvio, e super rica. E que tem ilustrações maravilhosas. Não, ali, Maurício de Souza, maravilhoso, né? Então, assim, foi base. Minha filha, eu, na época, quando ela era criança, eu comprava aquelas da Turma da Mônica Jovem para ela, e foi ali que ela também, né, se inspirou para a leitura. E a gente tem que fazer isso, né? Trazer o que é do gosto para ele ter o prazer depois, né? E aí, não deixar se perder nem a leitura e nem a questão da arte, né? Exato. Porque hoje a gente não vê mais as pessoas, né, os adolescentes se interessando pela arte, querendo ir a uma galeria de arte, né? Ou querer pintar uma tela, ou fazer qualquer outro tipo artístico, né? Eles não têm muito interesse. É importante a gente voltar, né, e proporcionar. Às vezes a gente proporciona e a gente se surpreende em sala de aula, porque eles acabam gostando tanto, assim. Esses tempos eu tinha que dar uma atividade, e aí eu disse, olha, gente, vocês têm folha de papel, canetinha, lápis, tesoura, cola, e agora vocês têm que criar um prédio, né? Criem um prédio. Nossa, eles passaram das 2 às 6 da tarde construindo, e eu fiquei abismada. Tinha até as casinhas, eles construíram prédios, eles construíram casinha, tinha cerca, tinha até rede, tinha até roupa na corda. Tinha uns que botaram roupa na corda. E isso, meu Deus, como foi lúdico, né? E como isso mexe com a imaginação. E eles desenhando, aí desenharam as janelas da casa, desenharam as florzinhas que a gente fazia lá no papel. Eles conseguiram fazer uma maquete ali em cima da hora, mas eles... Professora, nossa, que atividade boa. E aí eu percebi, eles estão no digital, mas eles também sentem falta, né? O quanto essa questão da arte, de mexer com a cola, com a tenaz, e a troca, né, com o colega. Ai, cola aqui, faz assim. Eu fiquei... O manual, né? O trabalho eu fiquei só assim. Eu fiquei babando, a professora babando. Eu fiquei babando. Eu disse, nossa, como vocês conseguiram construir tudo isso em pouco tempo, né? Foi muito legal. Porque eu acho que dentro do processo educativo, a gente conversando como professores, né? Todos nós somos professores, né? A gente provocando, eu acho que é uma provocação. Então, quando a Marisa comenta esse caso aí, eu sempre digo, se a gente... Às vezes a gente está numa aula com 30 alunos, com 10 alunos, com 5. Talvez não todos vão estar, né, nessa presença. Mas se há uma atividade que a gente vá fazer com que ele tenha uma análise crítica daquilo, que ele possa vivenciar algo manual, as coisas acontecem. Eu, como professora, eu dou aula no curso de Publicidade e Jornalismo, então, quando eu provoco algo sobre isso, né, de prática, eles não querem sair da aula. E é isso. Eu acho que esse é também nosso papel, né, como educador, a gente tentar buscar algumas
alternativas, estratégias para que eles estejam envolvidos. E na leitura da mesma forma, como a Urano falou, não tem como obrigar, mas tem como provocar. E eu acho que essa eles gostam eles de gostam ser provocados. Eles gostam. Você ia falar alguma coisa, Luiz? Acho que a Marisa está falando da... Então, eu ia falar da questão das galerias, que ela comentou um pouquinho ali, né? De tornar isso mais acessível. Né? Então, uma das propostas, acesso, né? Do álbum, realmente isso, porque a figurinha é uma coisa muito popular, né? Que é barato e tal. Então, a ideia realmente é isso, é trazer, né, obras de arte, trazer referências, por exemplo, que tem imagens da Joana d'Arc. Eu fui descobrir a Joana d'Arc agora, depois de adulto. Né? Olha como foi importante assim, para mim. Eu conheci uma história dela. Assim, na França, ela é muito venerada. Né? E não só ele, mas várias outras histórias. Assim, isso de tornar popular, assim, de tornar mais acessível, assim, como realmente algo que pode ser para qualquer um mesmo. Assim, né? Eu tive uma galeria, né, de artes na Lagoa da Conceição durante 2 anos. Né? E realmente você vê que é diferente. Tem público que não se identifica. Não se identifica, não eles entra, não entram. Não entra. Então, acho que dessa forma é uma forma de realmente levar, né? E eu sempre comento, as escolas podem levar as crianças para a galeria. Eu levava, né? Eu tinha uma disciplina que era arte e educação. Eu era apaixonada na pedagogia. Aí eu provocava a turma, convidava uma escola, geralmente ia na primeira série, né? Primeiro ano, né? Primeiro. Mudou. E aquelas crianças se encantavam com aquilo. Então, eu sempre gostei de provocar. A gente fazia Hora do Conto na Praça Coronel Pedro Osório, com uma livraria. E aí é isso. A gente quer fazer Hora do Conto na praia, né? A gente quer buscar algumas alternativas para essa provocação. Esse acesso, como o Luiz comentou, a uma galeria de arte, ele é muito ainda pouco, né? Pouco. Então, às vezes, não se sentem confortáveis em entrar numa galeria de arte. Porque não aquele espaço. Mas a questão cultural, né? Cultural, a gente tem também, que culturizar a arte é elitizada, isso. Né? A gente realmente e é justamente deixar mais acessível, né, para todos, né? É uma coisa que tem que estar próximo, né? E realmente assim chamar a atenção. Escolas, eu acho que é muito importante realmente, né? Todas as escolas, tanto públicas quanto privadas. Sim, né? Levar e de repente nos bairros ter, né? Porque às vezes fica longe também, né? Então, dependendo das pessoas, a questão realmente do acesso fica muito complicado. Às vezes é mais central, né? Ou é um bairro que não é tão periférico, enfim, e aí acaba que esses outros, né, fica mais marginalizado um pouquinho. Então, realmente... Por exemplo, na universidade tinha alunos que nunca tinham visto o centro histórico da cidade. Gente, eu digo, não, meus alunos da universidade, a gente vai conhecer. Eu tive uma experiência com arte que eu fui dada até às vezes como louca. Não, tu é louca fazer isso. Eu recente tinha me formado, fui ser Relações Públicas de um hospital lá em Pelotas, né? Um hospital escola de Pelotas. E aí eu cismei. Não quero fazer um corredor da arte. Tu tá doida? Não dá, porque aqui a gente só atende SUS, porque vão roubar as... Eu quero fazer o corredor da arte. Eu vou fazer o corredor da arte. E fiz. Durante 1 ano a gente fazia... Inclusive a gente teve artistas que eram pacientes, às vezes da quimioterapia, pintavam lá, levavam. Ela chegou a distribuir quadros dela para todo o hospital. Ela deixou as artes dela lá no hospital. Então a gente teve toda a experiência e todo mundo elogiava. Porque o hospital já é um momento difícil, né? Não tem momento complicado. Mas é um momento complicado. Tu tá tenso ali, né? Tu entra. E era exatamente o corredor inicial, assim. E aí eu me lembro que na época, agora eu vou entregar a minha idade. Na época tinha aqueles cartões telefônicos, né? Não era ficha. Eram os cartões telefônicos. E aí eu levei esse projeto. Eu disse, olha, eu tenho artes de vários artistas, eu tenho quadros de vários artistas, fotos de vários artistas que passaram pelo corredor da arte, eu quero transformar em cartão.
tu não vai conseguir, tu tá doido. Transformei nos cartões. Olha, Então que teve legal. uma série do Corredor da Arte, né? Aí eu fui até premiada e tudo. E eu acredito que esse projeto ainda exista até hoje, né? Existe até hoje. Inclusive, depois o Hospital Universitário da UCPEL, eles criaram também o projeto. E esse é o meu um dos meus maiores orgulhos, assim, nossa, eu consegui implantar um corredor de arte num lugar onde ninguém imaginava. Que legal. Né? E depois a gente levou música também para dentro do hospital. A gente tinha um grupo musical que ia... A gente começou no setor de quimioterapia, que realmente é um setor bem complicado. Eu peguei todos os aposentados da Universidade Federal e disse, eu vou juntar eles, vou levar eles para dentro. Aí eles cantavam algumas músicas. E aí começou a crescer tanto que naqueles dias que eles iam para lá, a gente tinha que fazer circular com eles por todos os corredores. Todo mundo queria. Porque as enfermeiras, os pacientes, não, tens que trazer um músico aqui, tens que trazer um músico. Aí a gente circulava com todo mundo. Depois até a gente criou um coral dos funcionários, né? Porque nem sempre dava para levar os músicos. Sim. Eles estavam levando. Não é muito afinado, mas a gente leva os funcionários. Então, no final do ano, a gente levava os funcionários. E aí a gente pode levar a arte para todos os cantos, né? E a arte é muito aberta, não, né? Aqui não vai. É sensacional, sensacional. A arte está em tudo. E a arte tem que estar em tudo. Porque a arte é uma... Ela tem uma vertente muito grande, né? A música, a pintura, é a história, a contação. No Hospital Universitário São Francisco de Paula, que é lá que eu trabalho ainda, na Universidade Católica, a gente fez também uma exposição, e aí eu digo das histórias, que se transformam em livros Sofia, também, né? Da Sofia, mas a gente fez de todas as pessoas que estavam no hospital. Pacientes, acompanhantes, médicos, enfermeiros, o menino da faxina, da administração. E foi uma exposição linda, uns banners gigantes, assim. Sim. E a gente levou para o shopping. E aí tinha música, o levar para esses espaços, né? Que pode ser para o shopping, pode ser para um hospital. E ali a gente fazia também a questão da música. Então, tinha também um grupo de música. Então, a arte, ela está aí. Agora, o que a gente faz dela? Ela pode estar numa galeria, mas ela pode estar... Né? A gente fez um projeto na rua, que era... Eu dava aula para produção fonográfica, a gente levou a música para todos os espaços públicos. Então, era numa parada de ônibus, era na praça, era no shopping, era numa galeria, num restaurante. Então, era um movimento, era Encantos de Natal, o nome do projeto. E a gente levou a música para todos, né, os ambientes da cidade. E aí que eu comento, né, se há uma integração de artistas, a gente pode provocar isso. Então, a literatura, a música, a pintura... Eu estou até aqui me lembrando também que na nossa cidade... a gente tem alguns pontos de troca de livros, né? Sim. Que isso também é muito legal, né? Então, tem alguma, né, nos terminais de ônibus, você pode deixar o seu e pegar outro. Então, realmente, é isso, né? Isso é popularizar, isso é incentivar, isso é, né, exemplificar, é colocar ali, né? Esses dias eu passei no internato de Santo Antônio e vi uma mulher ali olhando, e aí eu me lembrei dessa cena, assim, nossa, que legal que ainda existe isso, né? Que eles estão fazendo isso, porque é um momento ali de viagem, estão ali, às vezes a gente vê muita gente no celularzinho, enfim, mas ainda tem quem pegue um livro para ler e aproveitar a viagem também. Uma coisa, né? que é interessante também do livro é a coisa de criar, né? De criar o seu, né? Criar um produto, né? Porque parece... E ainda mais hoje, que a gente tem muito conteúdo que vem pronto, né? De tudo quanto é lugar, né? Então, é mostrar realmente, né, para as pessoas que ela pode criar algo assim, né? Dela, né? Criar a própria realidade, enfim, criar... Pode ser uma história simples, mas que toca a vida de outra pessoa, que transforma a vida de outra pessoa, né? Não, Então, e até mesmo, às vezes, para passar uma experiência e a pessoa ali diz, nossa, mas eu passo por tudo isso aqui, eu também posso, né? Eu tenho, tá até aqui nesse computador, sonho, né? Tá guardadinho aqui, algumas páginas que eu quero, ainda quero, já publiquei um livro, mas muito, assim, na parte técnica, quando estava fazendo mestrado, que a gente é obrigado a publicar, eu acabei publicando um livro. Então, já plantei uma árvore, já tive filho e já publiquei um livro. Já tô com a tarefa pronta.
conta, mas eu quero ainda publicar um livro que não seja na área técnica, que seja uma coisa assim, contando, mas eu adoro escrever crônicas. Eu quero escrever um livro só de crônicas, mas com capítulos assim voltados para algumas experiências que eu tive que legal, na vida. Assim. Eu quero escrever um livro sobre saúde. Já estou escrevendo, na verdade, um livro sobre saúde, né? Acho que o Alba das Ovelhinhas tem um pouco a ver também, mas é mais ilustrado, assim, né? Que traz a ovelhinha ali que está colorida, é a ovelhinha que está em plenitude, que ela está bem, que ela está feliz, está saudável e tal, né? E eu vivi momentos, assim, muito especiais na minha vida, assim, também. E foi quando eu criei, inclusive, a minha marca, né? O Renascimento, né? Acho que surgiu a partir do meu nome, a partir do meu nome mesmo, né? Renato, assinava como Renato Nascimento, lá no jornal, mas eu achava muito comprido. Nossa, e eu estava buscando, assim... Foi muito bom. Mas, enfim, acho que cada um tem seus momentos, assim, de descoberta, assim, né? Eu comecei a fazer aulas de yoga, né? E realmente vivi uma fase muito especial na minha vida, assim, de muita transformação pessoal, assim. E foi aí que eu criei, né, a marca Renascimento, assim. E, enfim, daí aí comecei a fazer, né, outras leituras, assim, da vida, ter outro olhar. E foi quando eu comecei a escrever sobre saúde. A partir dessa época, né, que eu estava vivendo, assim, realmente esse momento meu de renascimento. Né? Então, também tá para sair, né? Vamos ver. Vamos lançar. Uma hora vai sair. Na próxima feira a gente combina. Vamos lançar os nossos livros na próxima feira. Tem um tempinho aí pra gente poder escrever. Eu tenho o meu também, mas eu tô ainda... Tá no forninho, tá no forninho, tá aqui quietinho. Mas é interessante esse diálogo, assim, da necessidade da leitura e da arte na vida da gente, em função da saúde. Eu sempre comento, quem tem essa possibilidade de pintar, de escrever, de dançar, né? Ele vai ter uma vida mais saudável. E essa permissão, quem dá, né? Os pais. O início sai da família. E na escola continua. É o segmento. Mas eu acho que... Eu me lembro, meus filhos, eu levava... Hoje um está fazendo uma universidade, então está trabalhando com livros mais técnicos, e o outro ainda está numa fase de adolescente que está meio assim, né? Lê, Fernanda. Mas quando eram pequenos era devoravam na hora do conto. Eu sempre sou apaixonada, né, por hora do conto. Bom, gente, a conversa tá ótima. Passou muito rápido, né? A gente senta aqui, a gente acha, nossa, vai demorar tanto, fica tenso, mas passou super rápido. E, gente, eu quero convidar todos para participar da primeira feira do livro de Jurerê, né? Encontro com Palavras, que acontece no dia 2 de agosto, né? Inclusive, lá a gente vai estar recebendo doações de livros, né, Kika, que vão ser doados para o Grupo Antonieta, né? Então, quem quiser compartilhar, né, doar o seu livro, pode levar lá no dia que a gente vai estar recebendo, vai estar destinando para uma boa causa. Quero agradecer muito a Urana, que veio aqui representando o Colégio Vila Olímpia, ao Rê, né, bem íntimo já, o Renascimento, né, vamos botar esse compromisso, Rê, na próxima feira do livro, vamos lançar esse livro aí sobre saúde, né. E eu quero agradecer imensamente também a Kika, que está aqui com a gente, que é nossa parceira e idealizadora da Feira do Livro, né? Que é esse sonho que a gente tinha de começar atuando aqui em Jurerê, né? Em Floripa. E, gente, muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo episódio do Tá Na Hora. Obrigada.